Queridos irmãos, graça e paz, alegria podemos estar juntos mais uma vez, louvando, adorando a Deus, meditando na sua palavra. Esta noite de quarta-feira estamos aqui unidos através da internet para passarmos um tempo juntos, adorando ao Senhor e também meditando na sua palavra. Diz a palavra de Deus no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos abri-la. O Senhor tem nos ensinado a viver em Cristo Jesus. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a vida da tua igreja, assim como a sua palavra nos orienta. Nós vamos cantar louvores, adorando ao nosso Deus, na certeza de que Deus é o único Deus verdadeiro. Assim seja conosco, Senhor, adorando na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui. Deus está aqui. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo
Amém. Continuando, queridos, os nossos estudos da nossa quarta-feira, nós hoje continuamos falando sobre a vida da igreja, não é? Louvando a Deus, agradecendo a Deus pela igreja que Deus nos dá para participar, certo de que a graça de Deus está sobre nós, sua misericórdia nos atinge. Vamos passar um momento de oração agradecendo a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, obrigado porque podemos abrir a tua palavra, meditar nela. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a viver em Cristo Jesus. Nós te louvamos pela vida da tua igreja e a igreja a qual fazemos parte, pelo grupo de irmãos da qual o Senhor nos deu para participar juntos. Te louvamos pela comunhão dos santos, pela alegria de estarmos e caminharmos juntos como igreja tua, Senhor. Obrigado pela plena certeza de que temos que Cristo Jesus é o cabeça da igreja, dirige cada passo da tua igreja para a tua única glória, assim como a nossa participação no meio do teu povo, Senhor Deus, tudo o que fazemos e que temos para fazer, redunde em glorificação ao teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Como vimos, irmãos, continuando o nosso estudo no texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo é um só membro, mas muitos, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros do corpo. Esse texto nos dá a orientação necessária para que nós caminhemos unidos à Igreja de Cristo Jesus. Estamos vinculados pela pessoa de Cristo e somos orientados pela presença do seu Santo Espírito. Já vimos que a igreja tem um lugar fundamental no plano de Deus, e que ela não é apenas um prédio, mas ela é um grupo de irmãos que se reúne em uma determinada localidade. Os membros dessa igreja são aqueles que são nascidos de novo e participam ativamente desta comunidade. A igreja de Deus são aqueles que são trazidos para fora do mundo. Na verdade, são uma comunidade espiritual. Estamos unidos numa comunidade local e nós somos a expressão do corpo de Cristo do mundo. Vimos isso no momento passado, na última quarta-feira passada. Hoje a gente quer conversar um pouco a respeito das características desta igreja. O povo de Deus se caracteriza
por alguns valores das quais fazem parte esta comunidade. Em primeiro lugar, característica primordial dessa igreja é que Cristo é o cabeça. O reconhecimento que Cristo como cabeça do corpo. Efésios, palavra de Deus em Efésios capítulo 1, verso 22, vai nos dizer isso. Abra sua Bíblia lá, Efésios 1, 22, vai dizer a palavra de Deus. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, queridos, uma característica fundamental, ponto de partida para a nossa comunidade, é a nossa relação com Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, morrendo na cruz, passando aquele tempo na sepultura, e depois, posteriormente, ressuscitando, assentando à direita de Deus, está intercedendo por nós. Este é o cabeça da igreja. Essa relação direta que temos com Cristo, aquele que coordena todos os movimentos do seu povo. Essa relação fundamental é o ponto de partida, característica básica da nossa caminhada com Cristo. Ora, se estamos em Cristo Jesus, somos uma nova criatura, vinculados ao povo de Deus, somos família de Deus. Essa grande verdade dá um pontapé inicial no nosso entendimento da igreja. Principalmente temos uma relação direta com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda característica é que nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a Boa Nova. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o verso 1 e o verso 2 vão nos falar a respeito disso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz em ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo está falando aqui do caráter da sua pregação, do que constitui a sua pregação. E a pregação é a pregação do Evangelho de Cristo, daquele que foi à cruz, morreu, se crucificado, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é um presente de Deus. E esse presente de Deus, essa boa nova, vem na pessoa do Evangelho de Cristo Jesus. Ele nos dá esta caminhada segura. Cristo é a cabeça e nós pregamos, comunicamos o Evangelho, a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Uma terceira característica da igreja é que seus membros vivem em comunhão e em amor. Os seus membros vivem em comunhão e em amor. João capítulo 13, nós vamos ler esse texto que está em João, capítulo 13, verso 34 e o verso 35. João 13, verso 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A palavra de Deus nos diz que essa relação de membresia, de comunhão, está diretamente ligada à identidade cristã. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E a palavra aqui é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Todos que são os meus discípulos, que sois os meus discípulos, porque essa relação é uma relação de amor. Deus nos amou primeiro
e nós o amamos. Deus nos deu a condição para termos uma relação de amor com todos aqueles que se relacionam conosco. A base estrutural da igreja é essa relação de amor que temos com Deus, que temos conosco mesmo e que temos com o próximo. Essa é a característica, a identidade fundamental de uma igreja, não é? São irmãos que vivem unidos em amor. Uma quarta característica da igreja é que há nela um crescimento de santificação e de consagração. Há um crescimento de santificação e também de consagração. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, começando com o verso 1. 1 Pedro, capítulo 2, começando com o verso 1. Despojamo-nos de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Cheguemo-nos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, são edificadas casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Este é o povo de Deus, esta é a casa espiritual que temos em Cristo Jesus. Através dela nós crescemos e nos afastamos, crescemos em santificação, nos afastando de toda maldade, hipocrisia, inveja e maledicências, caminhando no crescimento espiritual, na ação do Espírito Santo de Deus, frutificando no seu espírito e assim negando as obras da carne. E posteriormente nós estaremos caminhando também na nossa espiritualidade de consagração, desejando o crescimento espiritual e o desenvolvimento da nossa fé, crescendo na experiência com o Senhor. Assim diz o verso 3, dessa experiência da qual nós temos para com o nosso Senhor, como o nosso Deus é bondoso para conosco. Em quinto lugar, característica da igreja também é o ensino da palavra. Mateus capítulo 28, o ensino da palavra, a transmissão da verdade a todos aqueles que adentram a esta comunidade, povo de Deus, também é uma marca da igreja no texto que lemos da grande comissão. Mateus capítulo 28, verso 18 e seguintes, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, porque toda autoridade foi dada a Cristo. Lembramos que o homem caiu em pecado e a autoridade sobre a sua vida foi questionada. Cristo Jesus precisou vir até nós, estar conosco, ser 100% homem, não pecar e nos restituir na presença de Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo Jesus retomou a plena autoridade pela sua obra redentiva sobre as nossas vidas. Posteriormente, ele nos dá a nossa missão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a caminhada da igreja, por ordenança de Cristo Jesus,
é nós estarmos vivendo aqui na terra, ensinando a palavra, transmitindo a palavra àqueles que se achegam à igreja. Eles devem crescer no conhecimento da graça de Deus e da sua misericórdia, do seu compromisso para com Deus e na sua relação com Cristo Jesus e com seu Santo Espírito. Esse crescimento, o desenvolvimento da salvação é dado através do aprendizado das verdades bíblicas. Em sexto lugar, a característica da igreja também é a perseverança na oração. E aí nós vamos o texto clássico de Atos capítulo 2, que fala a respeito do início da igreja, caminhada da igreja, ali nos seus primeiros momentos, Atos capítulo 2, o verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O desenvolvimento da igreja desde o seu início está diretamente ligado à sua vida devocional, o seu relacionamento com Deus. As nossas bases são, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus e Deus fala conosco. Nós temos uma vida de oração e Deus fala conosco e nós falamos com Ele. E nós temos uma relação de comunhão. Nós, unidos à igreja, na comunhão dos irmãos, falamos com Deus. E Deus fala conosco, nos responde. Então, a caminhada da igreja está na sua palavra, a palavra de Deus, está na vida de oração, está na vida de comunhão, de acesso à igreja, de membresia, de caminhada junto com os nossos irmãos. Nós perseveramos na oração. Veja bem que a palavra perseverança nos leva a dar continuidade a uma rotina, independente das circunstâncias. Nós continuaremos buscando a presença de Deus. Independente dos quadros sociais, políticos, econômicos, independente dos fatos da sociedade que venham a trazer aflições e tribulações sobre as nossas vidas, a vida de oração é uma vida perseverante, sempre na presença de Deus. Em sétimo lugar, nós temos uma prática de serviço mútuo. Nós nos relacionamos e servimos uns aos outros. Uma prática de serviço mútuo. Gálatas capítulo 6, o verso de número 2, diz a palavra de Deus: levai as cargas uns dos outros e, assim, cumprireis a lei de Cristo. Queridos, nós temos fardos, todos nós temos lutas aqui nesse mundo e a igreja é um ambiente onde compartilhamos os nossos fardos, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas tribulações, as nossas angústias são compartilhadas com os nossos irmãos, irmãos de fé que vivem pela graça e misericórdia de Deus. Todos nós compartilhamos esses fardos. Nós ajudamos aqueles que estão passando por necessidade, seja ela de que natureza for. A igreja tem uma prática de relacionamento, de ajuda. Nós estamos prontos a ajudar, nós estamos prontos a nos compadecer, a caminhar junto com aqueles que estão necessitados, seja de que circunstância for, nós estejamos falando de qualquer que seja as circunstâncias. Em oitavo lugar, tão importante quanto, nós louvamos a Deus. A igreja é um ambiente de adoração. A gente volta em Atos capítulo 2, né? No verso de número 47. Atos capítulo 2, o verso de número 47 vai falar a respeito disso, né? Atos capítulo 2, verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia
os que iam sendo salvos. Que importante declaração nós temos na sua palavra, na palavra de Deus. A continuidade do louvor e da adoração é uma característica fundamental da igreja. Estamos louvando e adorando a Deus sempre. Uma caminhada segura e todo o povo vai assistir um grupo de irmãos em Cristo Jesus que se volta para Deus para adorá-lo. E essa é característica dos nossos cultos, dos nossos ambientes de adoração. Nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus com as nossas vozes e com as nossas atitudes. Nono lugar, nós também fazemos um trabalho missionário. Atos capítulo 1, verso 8, você já conhece bem. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como também na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O ambiente da igreja também é um ambiente missionário. Nós olhamos para os campos distantes. Nós temos uma extensão de olhar até os confins da terra. Próximo, mais ou menos próximo e bem distante, ali deve chegar o Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos estar orando pelos campos missionários, pelos irmãos que ali estão. Nós podemos estar sustentando esses irmãos que estão no campo avançado e nós podemos ir para estes campos avançados, cumprir a nossa tarefa, seja ela na intercessão, seja ela na manutenção, ou seja ela no chamado. Que Deus esteja colocando sempre no coração de cada um de nós a visão de uma igreja que trabalha com os olhos voltados para a pregação do Evangelho até os confins da terra. Finalmente, queridos, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, em 10º lugar, nós devemos fazer discípulos de Cristo. Nossa caminhada na evangelização é fazer pessoas que cheguem a Cristo Jesus através da sua graça. E agora nós vemos que a igreja também deve progredir neste discipulado. Capítulo 2 de Timóteo, verso 2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Há aqui, queridos, a necessidade de que nós transmitamos este evangelho. E o conhecimento desse evangelho deve chegar a outros irmãos para que seja transmitido a outros irmãos. E essa caminhada aqui é uma caminhada discipular. Nós oferecemos o conhecimento do evangelho e o crescimento e desenvolvimento na fé desses irmãos através do conhecimento da palavra, e esses haverão de transmitir a outros irmãos, e assim sequencialmente há uma transmissão discipular, onde irmãos transmitem conhecimento a outros irmãos. Portanto, chegamos ao final do nosso estudo desta quarta-feira. As características da igreja. Cristo é o cabeça, pregamos o Evangelho, nós somos igreja, povo de Deus, que vive em comunhão e amor. Nós temos um crescimento na santificação e na consagração. Nós ensinamos a Bíblia, nós perseveramos na oração, nós praticamos o serviço aos outros, nós louvamos a Deus juntos, nós fazemos o trabalho missionário e nós estamos prontos a discipular, levar esse evangelho a outras pessoas para que esta transmita a outros irmãos. Com certeza, queridos, nós estamos assim desenvolvendo a nossa salvação em Cristo Jesus num ambiente e num corpo chamado Corpo de Cristo, a Igreja do nosso Senhor. Então, queridos, vamos terminando por aqui a nossa meditação, o nosso estudo
desta quarta-feira. Vamos lembrar em oração dos trabalhos da igreja, da caminhada da igreja, dos momentos que nós temos online, as nossas gravações. Agradecemos a todos os irmãos que têm se esforçado para que essa edificação, esse ensino, esses momentos de caminhada juntos via internet, nos dê a expressão do tempo que estaremos novamente juntos lá na nossa igreja. Vamos orar. Meu Deus, obrigado por esse tempo que passamos juntos, meditando na Tua Palavra, aprendendo mais sobre a caminhada da vida da Tua igreja. Obrigado porque nesse tempo, Senhor Deus, o Senhor tem nos ensinado a viver em Cristo Jesus, no meio da Tua igreja, do qual Ele é o cabeça, aquele que nos orienta, que nos dá a direção necessária. Obrigado porque nós temos ainda um grupo de irmãos aqui na igreja para comungarmos, caminharmos juntos, Senhor Deus, e agora que não podemos expressar isso fisicamente, pedimos que o Teu Santo Espírito nos una através da oração, através da meditação da Tua Palavra e através do compartilhar uns com os outros. Nos abençoa no restante dessa semana, assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.